A interpretação do desempenho no exercício humano foi historicamente construída a partir de uma associação implícita entre eficiência energética e capacidade funcional, como se a quantidade total de ATP potencialmente extraível de um substrato fosse suficiente para sustentar qualquer exigência mecânica. Embora seja bioquimicamente correto afirmar que a oxidação de lipídios e de corpos cetônicos é energeticamente densa, dado que ácidos graxos geram mais ATP por molécula e corpos cetônicos apresentam um elevado rendimento energético por átomo de carbono, essa característica não determina o desempenho em intensidades elevadas, muito elevadas. O fator limitante, sobretudo acima do limiar do lactato, o segundo limiar, não é a capacidade energética total, mas a velocidade máxima de ressíntese de ATP, o ATP turnover rate. Dessa forma, a fadiga em alta intensidade emerge como um fenômeno governado por cinética metabólica, o fluxo, e não por disponibilidade energética absoluta, o estoque. Nesse contexto, a glicólise ocupa uma posição singular no metabolismo energético humano. Trata-se de uma via acidosólica capaz de produzir ATP por fosforilação ao nível do substrato, independente do oxigênio da mitocôndria para a geração imediata de energia. A distinção entre glicólise aeróbica e anaeróbica não se refere à via glicolítica em si, mas ao destino metabólico do piruvato e do NADH citosólico. Quando o NADH é reoxidado por lançadeiras mitocondriais e o piruvato é oxidado, o sistema se encontra funcionalmente acoplado à respiração. Quando o piruvato é reduzido a lactato, a glicólise desacopla-se da mitocôndria, embora o lactato também possa voltar para a mitocôndria, preservando a regeneração citosólica de NAD livre. Em ambos os cenários, a produção glicolítica de ATP permanece operacional e independente do oxigênio. Do ponto de vista cinético, essa dissociação confere à glicólise uma elevada elasticidade regulatória, permitindo uma resposta quase imediata ao aumento da demanda energética, que é mediada por ADP, AMP, fosfato inorgânico e cálcio citosólico. Em contraste, a oxidação de lipídios impõe uma sequência longa e rigidamente ordenada de etapas, como a mobilização, transporte, ativação, entrada mitocondrial pela CPT1, beta-oxidação, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Cada uma com capacidade máxima funcional finita. Mesmo após adaptação metabólica completa, essas etapas operam próximas de seu teto estrutural, conferindo uma alta eficiência energética global, porém uma baixa elasticidade cinética. Dessa forma, a existência de um fluxo contínuo de beta-oxidação não implica na capacidade de expansão proporcional diante de aumentos rápidos da demanda energética. A dependência absoluta de oxigênio reforça essa limitação. À medida que a intensidade do exercício aumenta, a pressão parcial de oxigênio intramitocondrial diminui e o fluxo da cadeia respiratória se aproxima de seu limite funcional. Nessas condições, vias exclusivamente oxidativas se tornam progressivamente incapazes de sustentar incrementos abruptos e adicionais da demanda, enquanto a glicólise, por não depender diretamente do oxigênio para gerar ATP, assume um papel dominante. Esse mecanismo explica o fenômeno do crossover metabólico. Em indivíduos adaptados a dietas de baixo carboidrato e alta gordura, esse crossover até se desloca para intensidades relativas mais elevadas, refletindo uma maior capacidade de oxidação lipídica submáxima. No entanto, tal deslocamento não implica no aumento proporcional da capacidade de sustentar esforços no domínio severo, onde a limitação passa a ser a taxa máxima de ressíntese de ATP e a eficiência oxidativa por unidade de oxigênio. Os corpos cetônicos ocupam uma posição intermediária nesse espectro. Embora evitem o gargalo da CPT1 e forneçam acetil-CoA de uma forma eficiente, não produzem ATP fora da mitocôndria, competem com o piruvato pela maquinária oxidativa e elevam a razão NADH-NAD livre, algo que reduz o fluxo glicolítico. O resultado é um paradoxo funcional, uma maior eficiência mitocondrial e um menor estresse oxidativo, porém uma menor capacidade de sustentar altas taxas instantâneas de ressíntese de ATP. Em síntese, a oxidação de lipídios e corpos cetônicos maximiza a eficiência energética total do sistema e sustenta adequadamente o endurance submáximo, ao passo que a glicólise maximiza a velocidade instantânea de ressíntese de ATP e se torna indispensável à medida que a demanda de potência aumenta.
O deslocamento do crossover observado em estados de baixo carboidrato e alta gordura não contradiz essa limitação cinética, mas a contextualiza. O crossover avança enquanto o teto de potência oxidativa não se eleva na mesma proporção. Não há contradição fisiológica nesse quadro, apenas a manifestação de regimes cinéticos distintos governando o metabolismo humano em diferentes domínios de intensidade.